Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí com toda a vibe espiritualista, sobre a temática espiritual em geral, envolvendo os mecanismos psíquicos das experiências fora do corpo, a aura, os chakras, questões de mortalidade da consciência e toda a temática espiritual aí que possa melhorar a todos nós com seu estudo. Programa ao vivo aqui na Avenida Paulista, agora 10 horas e 1 minuto. Aqui na parte técnica comigo está o Pedro, o homem das camisas havaianas. Você sabe, Pedro, que o pessoal me pergunta, quando encontro alguns ouvintes, o Pedro das camisas havaianas, você pode tirar uma foto com ele uma hora para a gente ver? Olha, gente, melhor do que isso, eu vou na casa dele, ele vai abrir aquele container cheio de camisa havaiana, eu vou te fotografar. O problema é que são milhares de camisas, né? E ele hoje veio com uma especial ali, cor de rosa, muito bonita, hein, Pedro? Que legal, né? Bom, pessoal, eu vou abrir os telefones para vocês fazerem perguntas no segundo bloco. Já anota aí, 11 31 71 0221, vou repetir, 11 31 71 0221 e 11 32 62 44 90, 11 32 62 44 90. Quando a gente entrar no intervalo, vocês já podem ligar, o Pedro vai filtrar as ligações e já passa para mim assim que a gente voltar da vinheta do intervalo. Só lembrando, perguntas ligadas aos temas que eu abordo aqui no programa de forma geral. A nível particular, não tem como orientar alguém dizendo o que a pessoa deve fazer. Meu trabalho está mais dentro da parte de informações e esclarecimentos espiritualistas, tá bom? Gente, separei aqui inicialmente uma série de tópicos bem variados para conversar com vocês. Alguns desses tópicos se referem às saídas do corpo e fenômenos de clarividência, mas eu quero iniciar falando um pouquinho sobre reflexões conscienciais dentro de uma jornada espiritualista. Eu tenho observado, principalmente na internet, aonde tem de tudo. A internet é um veículo, ela não é boa ou ruim, depende em que você está acessando. Então tem informações de tudo quanto é área, pessoas de todas as áreas falando sobre diversos temas. Precisa filtrar tudo para ver o que é sadio, o que tem embasamento, o que é viajada na maionese astral, o que é conteúdo negativo, o que é conteúdo com discernimento e positivo, e cada um vai filtrando e adaptando do seu próprio jeito, né? Se não fizer isso, as pessoas acabam recebendo informações sem filtrar e aí absorve um monte de coisa ruim que deixa a pessoa estressada, causa mais vazio existencial dentro dela e principalmente confusão. Você pega um tema, tem 1000 pessoas falando daquele tema, cada um com uma opinião, você fica perdido. Se não houver um centro em você de discernimento, você saber, isso aqui não está batendo, isso aqui parece correto, isso aqui está mais ou menos, para você claramente discernir o conteúdo sadio que você quer para você crescer. No meu caso, a internet é uma ótima ferramenta de pesquisa, mas eu utilizo para trabalho. Eu não vou utilizar a internet para coisa pessoal, expondo vida pessoal, ou isso ou aquilo, por exemplo, no Instagram. Eu coloco as divulgações das palestras que eu faço, conteúdos, textos, mas não a minha parte pessoal. Quando eu entro, por exemplo, buscando as bandas de rock que eu gosto, vou pesquisar temas espirituais de vários autores, vou pesquisar ferramenta de trabalho. Então, para mim, o tempo é precioso, a gente faz tanta coisa. Se eu entro na internet, eu quero pesquisar coisa que melhore o meu cabedal mental, né, e o meu coração, filtrando as coisas. Então, eu tenho observado, dentro desse mar vasto de informações, 2 paradoxos que eu quero comparar aqui com vocês, tá? Que são os seguintes. Por um lado, pessoas com medo, nem vou chamar de medo da morte, mas medo do umbral, o plano astral inferior. Um monte de estudante espiritual, se eu morrer eu vou parar no umbral, por causa da literatura espiritual sobre esses temas, falar de ambientes inferiores, e muitos autores falam muito nisso também, tá? Por outro lado, e eu tenho visto isso em pesquisadores ingleses e americanos, eu também pesquiso bastante material de fora,
pesquisadores falando de saídas do corpo sem um conteúdo ético ou consciencial, como se a saída do corpo fosse somente um fenômeno parapsíquico, onde se pode fazer qualquer coisa. Eu quero sair do corpo para encontrar a namorada perfeita. Tem isso nos Estados Unidos. Eu quero sair do corpo para ver se eu abro minha mente para eu poder descobrir qual é o negócio da minha vida. Isso na Inglaterra. Eu tenho visto muito isso. E eu não estou dizendo que é certo ou errado. Agora, a abordagem mais correta sobre a fenomenologia parapsíquica é aquilo que leva você ao crescimento. E tudo é lícito, tá? Agora, cada causa gera seu efeito. E as coisas têm responsabilidade. Eu não posso projetar um conteúdo que a repercussão seja ruim para o outro, porque a repercussão vai ser ruim para mim, extrafísica. Eu trabalho com isso. Eu sei que se eu enganar alguém aqui, eu posso ter uma contraparte de repercussão durante a saída do corpo dessa noite. Então, quem trabalha com isso, não só com as saídas do corpo, a parte da mediunidade, a parte do yoga, dos chakras, precisa balizar tudo o que está fazendo dentro de um equilíbrio ético, consciencial. Perfeito não há ninguém perfeito aqui, mas dentro do básico da razão e do bom senso de cada um. Então, eu vi muita gente falando de saídas do corpo na rede, falando de uma forma totalmente leviana, como se não houvesse assédios espirituais. E a gente sabe, semelhante atrai semelhante num nível extrafísico, energético. Eu não estou falando cá embaixo na matéria, mas num nível espiritual. Então, alguém com uma intenção leviana acaba atraindo companhias extrafísicas levianas iguais. Não tem como alguém com a mente leviana alcançar uma profundidade, pessoal. Como alcançar um plano avançado com um pensamento retrógrado, travado, cravado só em coisas aqui de baixo? Como que ela vai subir se o pensamento dela está para baixo? Mas as pessoas não olham isso, elas estão olhando só um fenômeno. E aí acaba quebrando a cara. Eu vi muitos casos ao longo dos anos. Pessoas, inclusive, com potenciais parapsíquicos muito bons, mas que se quebraram porque a própria parte parapsíquica os atropelou, porque não havia um conteúdo de caráter ou consciência para balizar e organizar os fenômenos que ela tinha. Então, vocês já viram eu falar muitas vezes aqui uma diferença que é básica e que muita gente não nota. Por isso eu bato sempre nessa mesma tecla, eu repito isso e vou repetir ao longo dos anos, porque é um alerta perene. Uma coisa é o conjunto de capacidades parapsíquicas, que todos os seres humanos as têm. Clarividência, telepatia, clareaudiência, experiências fora do corpo, fenômenos anímicos ou mediúnicos, os chakras. Então, há um potencial. Porém, potencial não tem caráter, é só potencial. Alguém pode desenvolver um potencial e utilizar para crescer e melhorar o mundo. O outro pode utilizar o mesmo potencial para prejudicar o próximo, né? Ou tentar fazer um mal. Capacidades não têm moral, não têm ética, são somente potenciais. Então, dentro do conjunto parapsíquico, nós temos diversos fenômenos. Não são bons ou ruins, são apenas potenciais. Por outro lado, nós temos um conjunto de valores de caráter, que é o que envolve a consciência da pessoa. Valores legais. Sabedoria, paciência, discernimento, amor, alegria, ética, que é o conjunto de caráter da pessoa. E onde que eu quero chegar? Por um lado, um conjunto parapsíquico. Por outro lado, um conjunto de consciência e caráter. Nem sempre as duas coisas andam juntas. Alguém pode ter uma capacidade parapsíquica aberta e não ter ética nenhuma para lidar com aquilo. Então isso explica um sensitivo canalha, um projetor extrafísico pilantra, sabe? Alguém que mexe com alguma área e alguém fala assim, como essa pessoa é desenvolvida espiritualmente. Ela não é desenvolvida espiritualmente, ela não tem caráter. Ela é desenvolvida parapsiquicamente. Tem uma capacidade, mas não tem a ética e o conteúdo de caráter para lidar com aquilo. E ela vai prejudicar o próximo com aquilo. Por outro lado, alguém que desenvolve capacidades, mas permeadas e educadas pela consciência dela, vai utilizar o conjunto parapsíquico para expandir a consciência, transbordar algo bom e assim fazer algo legal. Então, aí está o erro. Desenvolvimento parapsíquico ou paranormal não é desenvolvimento espiritual, não é despertar da consciência. Uma coisa é o potencial
potencial. Outra coisa é o caráter para gerenciar o potencial. Então alguém pode ter uma capacidade aberta e não ter caráter para lidar com ela. A história está repleta de exemplos de gente que caiu para o lado ruim da força. Por causa disso, alguém com caráter não vai desviar para o lado ruim. O caráter dela já lhe diz que aquilo não está correto e de acordo com o valor que ela carrega. Não tem como alguém de caráter fazer o mal deliberadamente, porque ela é a primeira a pagar o preço. O discernimento dela diz que ela está mal com ela mesma e a consequência é instantânea, pelo discernimento que ela tem. Então, qual é o erro? Veja, desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual. Só que as pessoas olham um médium, ou um clarividente, ou alguém assim e falam assim: como essa pessoa é desenvolvida espiritualmente. Ela não é desenvolvida espiritualmente. Ela tem uma capacidade aberta, mas não tem desenvolvimento espiritual para lidar com ela. E quando alguém vai procurar um curso, uma palestra ou literatura dentro dessa temática, muitas vezes não vai atrás de sabedoria, ela está atrás de fenômeno. Eu quero abrir telepatia, quero abrir clarividência, quero sair do corpo, quero abrir os chakras. Você não vê uma preocupação, tipo, eu gostaria de ter uma saída do corpo e gostaria de aprender algo com os mentores ou ajudar alguém. Eu gostaria de ter clarividência, quem sabe assim eu enxergo meus próprios defeitos. Você não vê isso, você vê a pessoa atrás de magia, de fenômeno, não atrás de componente de sabedoria. E aí está o grande erro. Por isso tantas pessoas são enganadas. Elas vão atrás de pessoas que só têm o desenvolvimento parapsíquico e não têm o caráter para gerenciar. E quando estudantes espirituais dessas áreas são educados com uma consciência maior, muitos fogem do estudo, porque está atrás só de fenômeno. Eu quero me dar bem, eu quero mexer com isso. A área da saída do corpo não escapa também, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Eu vi muitos autores, você pode sair do corpo para elaborar novos negócios lá fora, não é que está errado, mas você não vê uma preocupação da pessoa desenvolver algo a mais, além disso daqui. Sabe? Algo a mais como despertar a consciência, sentimentos bons no coração, expandir de alguma forma que nada nesse mundo pode te dar. Então, esse alerta é muito importante. Então, aqui nós temos um paradoxo. Por um lado, pessoas falando de vida após a morte, saídas do corpo, sem ética alguma, sem base, né? Como se aquilo fosse um playground extrafísico, uma Disneyland astral que ela vai, e a realidade é outra. Existem assédios espirituais sorrateiros, entidades pesadas que drenam a leviandade das próprias pessoas. Muita gente, quando a gente fala isso, não gosta, mas é fato, tá? Não há como alcançar um plano extrafísico melhor sem que a pessoa seja melhor por dentro. Não estou falando de componente moral nem religioso. Estou falando de comportamento de consciência, de caráter, né? E nem sempre isso é avisado para as pessoas. Por isso, você, por exemplo, monta um curso de magia, lota. Monta um curso de clarividência, enche. Monta um curso de ética, não vai ninguém. Então, esses alertas são muito necessários. Agora, capacidades parapsíquicas podem ser desenvolvidas e devem ser, fazem parte do ser humano, mas com o componente da consciência gerenciando e equilibrando. Aí você juntou dois desenvolvimentos em um só, isso se chama despertar da consciência. Por outro lado, paradoxalmente, se tem gente achando que o plano espiritual é um playground extrafísico, tem gente que acha o contrário. Gente que só fala e pensa em umbral. Todas as tradições ao longo da história falam em algum momento sobre níveis extrafísicos, variadíssimos. Níveis elevados, níveis médios, níveis mais densos. É claro que nós estamos no plano mais denso, que é a matéria, que é a energia condensada. Este plano é interpenetrado por outros planos. E é claro que os planos mais próximos, quando eu digo próximo, eu não estou usando medida de distância daqui, não. Eu estou falando por interpenetração. Não é algo em cima ou algo embaixo. Os planos mais densos, interpenetrados no plano denso, são planos mais crosta a crosta, mais cheios de coisas daqui, da figura das coisas daqui. Um nível mais alto, ali, você já pega os planos extrafísicos mais acinzentados. Um nível mais à frente, um plano médio, cidades astrais. Um nível mais acima, ambientes que não são cidades astrais. Você vê, os seres são de luz, não tem nem forma. E daí por diante. Então, os planos adjacentes, interpenetrados aqui, são muito mais densos. Como é que as tradições antigas chamavam esses planos?
lá na velha Grécia, Hades, os mundos inferiores. Lá entre os judeus, Guerrina, o lugar de trevas e ranger de dentes. Né? Como é que era chamado no ocultismo? Plano astral inferior, plano extrafísico atrasado. Como é que os hindus chamavam? Cama louca. Cama, desejos, louca, lugar. Um lugar cheio de desejos densos, com pessoas atrapalhadas, reunidas por sintonia. Não é que um poder maior botou elas lá. Semelhante atrai semelhante. Alguém denso é atraído para um plano denso. Básico, isso é fato. Alguém mais sutil é atraído para um ambiente compatível com o que ela tem dentro. Conclusão, pessoal. Se alguém para extrafisicamente num plano mais denso, já tinha essa densidade nela própria. Porque o corpo espiritual reflete a média dela. As energias da gente refletem pensamento e sentimento. Essa é a média. Se a média é ruim, como é que ela quer desencarnar e parar num plano bom? Ela para num plano correspondente. Esse plano foi chamado aqui no Brasil, dentro da literatura do movimento espírita brasileiro, de umbral, pelo espírito André Luiz, na série Nosso Lar. E aí o termo acabou pegando, porque a literatura espírita se tornou muito popular, a série do André Luiz espetacular, narrando a vida em comunidades extrafísicas, e aí ele contando que ficou mal após a morte num lugar que ele chama de umbral. O umbral do espiritismo é o plano astral atrasado dos ocultistas, é o Hades dos gregos, é o cama louca dos hindus. Cada cultura é o inferno do cristão. Cada cultura cria sua própria nomenclatura. Quem é que estaciona nesses níveis? Alguém que sai do corpo e o corpo espiritual está dentro da frequência ou sintonia energética daquele plano. Seja na morte, mas o que nós sabemos? Existem dois tipos de saídas do corpo, temporárias e definitivas. Definitiva é a saída final à morte. Temporárias, as experiências fora do corpo, durante o sono, estados alterados da consciência anímicos, ou mediúnicos ou meditativos. Então, durante a saída, alguém pode se ver atraído para um plano denso, onde ela vê coisa pesadaça. Eu quero ver o pessoal da Inglaterra e dos Estados Unidos fazer playground nesse plano. Vai lá brincar. Então, entendam, esse tipo de coisa tá dentro da sintonia de cada um. Então, alguém fala, eu tenho medo de parar no umbral após a morte. Isso é rabo preso, é autoculpa. Você está com medo porque você tem algo ruim e tem medo da consequência daquilo. Se você está tentando melhorar, tem defeito igual eu, como tem qualidade igual eu e todo mundo. Você tem altos e baixos, qualidade e defeito. O que você está fazendo com a parte espiritual? Tentar clarear melhor a parte de qualidade, diminuir a parte de defeito, por uma questão óbvia. Aumenta a qualidade, o defeito diminui. E você está estudando e trabalhando a parte espiritual para isso. Então, você tem que confiar no valor que você está estudando e tentando ser coerente na sua vida prática com esses valores. Conclusão, tua média não pode ser ruim se você estiver caminhando bem. Então, por que o medo? Não entendo esse medo por parte de estudantes espirituais de umbral. Isso não tem nada a ver com você. Umbral é para quem está fazendo maldade, para quem está desequilibrado, por alcoolismo pesado, por drogas pesadas, que são situações que eu entendo complicadíssimas, e eu não estou julgando nada, eu estou falando da consequência das coisas, tem que ser real, e claro, com isso não há condenação, mas esclarecimento no ponto certo. Quem tem que estar preocupado com isso é quem está mal, desequilibrado, com violência dentro, com coisa ruim. E daí por diante, pessoal. Por isso estaciona nesse ambiente. Eu vi muita gente desencarnada que nem sequer aparecia no plano espiritual após a morte, num hospital extrafísico ou coisa do gênero. Ela acordava num gramado extrafísico, cheio de flores, eu vi um monte. Vi gente numa espécie de spa extrafísico, cheio de cachoeira, e ela ali relaxando numa transição desse plano para o outro. Nem todo mundo passa por ali, não. Ficou aquela história que para passar para um outro plano você tem que passar pelo umbral. Você imagina, é como se o umbral fosse a alfândega das trevas? Quer dizer, para fazer um voo lá para cima eu preciso passar ali. Não é verdade, isso não é um lugar. É um estado de consciência cristalizado de muitos seres formando um ambiente. Tudo é energia plasmada, mesmo aqui no plano físico, a matéria. Então, não tenham medo disso. Muita gente está carregando esse medo. E se eu parar no umbral? Só se você tiver alguma coisa de umbral dentro de você. Então, se não,
bola para frente, estuda, confia na luz, trabalha, melhora o que você puder, não para virar anjo, santo ou missionário, mas você mesmo melhorado, eu mesmo melhorado, todo mundo melhorado. Não tem essa história. E quando alguém sai do corpo e é levado por mentores extrafísicos para prestar assistência no astral inferior, é diferente dela ser atraída por sintonia para lá. Ela é levada para aplicar a luz, ela está bem, tão bem que ela ajuda quem está nas trevas. Ela resgata outros. E isso é honra, dignidade para o projetor que presta essa assistência, tá? Diferentemente de alguém atraído por sintonia. Então, olha o paradoxo. Um monte de gente achando que o plano espiritual é uma festa e um monte de gente com medo das trevas do umbral. Olha o paradoxo. Um querendo festinha, o outro com medo do inferno. Isso é tudo ranço de coisas antigas. Medo do inferno, medo de espíritos, medo do capeta, medo do obsessor lá na Índia. O demônio budista é chamado Mara, que era o tentador do Siddhartha Gautama, que se tornaria o Buda em 500 a.C. Então, a falange do Mara, de entidade diabólica, você vai ter gente no Oriente com medo dessa falange, igual alguém com medo da falange de obsessores ou do diabo. O medo permeia a humanidade. A gente está estudando, gente, para exonerar o medo de dentro, trabalhar melhor, sabe? Clarear mais as coisas. Gente, não dá para fazer por menos. Se vários de vocês têm a noção de que já estavam vivos antes do corpo ser formado, como vocês sabem, você não nasceu, você estava vivo antes. Você entrou, vive a experiência aqui, um dia você sai. Você já estava vivo antes. Por quê? Você é uma consciência espiritual, uma centelha vital do todo que está em tudo, sempre viva. Então, ao estar na matéria, você não deixou de ser a centelha vital que você é. Você continua sendo o espírito, só que revestido de matéria. Então, sua tarefa é, através da matéria, fazer o melhor que você puder. Um dia desencarnado, passando para outro plano, fazer o seu melhor no plano extrafísico, onde você estiver, e fazendo o melhor e evoluindo, e indo ao longo da consciência cósmica, e indo para o infinito, gente. É a tarefa nossa. Então eu estou aqui, você está aí me ouvindo, somos espíritos encaixados na matéria. E ao falar isso, eu não estou falando em nome de religião nenhuma. Eu estou falando da realidade. Somos consciências do eterno, temporariamente, num corpo transitório. Então, eu e vocês somos oriundos de uma mesma luz. Por que eu vou ficar com medo de umbral? Agora, eu posso ter medo de mim mesmo dentro, medo de mergulhar dentro de mim e achar um monte de tranqueira. E essas tranqueiras dentro me fazem ter medo do umbral, porque já é um pedacinho do umbral dentro de mim. Conclusão, ao mergulhar para dentro, a gente faz a ronda sozinho. Policiamento, deixa eu mergulhar dentro. Achei um pensamento estranho, achei uma emoção ruim. Por isso que as pessoas não querem meditar nem aprofundar. É medo do encontro dentro. Porque quando você faz o policiamento interno, você está sozinho, é uma ronda solitária. E os monstros que você encontra dentro são horríveis, como também são os mesmos de todo mundo. Por isso se fala tanto vencer a si mesmo. E muita gente não entende isso, que é o mergulho para dentro e vamos trabalhar em cima. É esse dentro negativo que sintoniza você com o astral inferior. Agora, mergulhando, trabalhando e melhorando, não tem nada de umbral. Você já está trazendo em você consciência da luz, que o atrai para a luz correspondente. É assim que é. Qualquer estudante espiritual que aprofundar vai perceber claramente isso. Então não tenham medo de plano inferior, tenham medo de não ser felizes, de não desenvolver alegria, compreensão, entendimento para atravessar a vida na Terra, que é difícil pra caramba, é muita coisa que acontece. Sem um conteúdo legal dentro, não dá para atravessar saudavelmente uma vida na Terra, com tantas coisas que acontecem. Então, o conteúdo de consciência garante a você melhoria da tua consciência, por esforço, é claro. E isso leva você a outros planos, na hora certa, tá? E a natureza é muito sábia. Nós é que somos encrenqueiros e ficamos com medo de um monte de coisa. Melhora, gente. Eu também estou nessa, todo mundo que está aqui. E aqui está aqui comigo hoje o João, que estava quinta-feira passada de Salvador, está aqui passando os dias comigo. Está aqui a Fabiane, primeira vez, e o Lucas também, que vieram aqui hoje, estão de primeira vez. E está ali a Mônica e o Edu, que vieram quinta, mas aqui no estúdio não cabe todo mundo. E ali na parte técnica, o homem das camisas havaianas.
Estamos na hora do intervalo. Esse sinal que você está fazendo, que é um tipo de passe diferente, está na hora do Mone, que é o intervalo. Gente, as linhas vão ficar abertas. 31710221, 11 o prefixo, e 3262-4490. Pode ligar agora. Assim que voltar do intervalo, o Pedro já passa as ligações aqui para a gente, tá bom? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu amigo Pedro Homem. Tá famoso, hein, Pedro? O homem das camisas havaianas. Nós deixamos as duas linhas abertas, 31710221, 3262-4490. Já vou responder aqui. Vão ligando, gente, porque liga muita gente. O Pedro fica louco ali para filtrar as ligações. Pode liberar a primeira, Pedro. Olá, quem fala? Olá. Oi. Quem está falando? É o Marcos. Bom dia. Marcos, bom dia. Você fala de onde? De Curitiba. De Curitiba. Eu tive aí em Curitiba em março desse ano, tive em agosto e vou retornar em março novamente. Alguma pergunta? A professora em agosto eu tive e pretendo estar lá em março também. Ah, que legal. Então, vamos lá. Então é o seguinte, eu queria saber da efetividade energética de banhos de ervas, né? Se os elementos das ervas realmente conseguem desfazer formas mentais, trazer um ambiente mais sadio para a aura. E a mesma pergunta estendida quando são defumações, se ela realmente tem esse efeito e como que a gente pode aproveitar esses elementos para dar uma limpada assim no entorno quando está meio confuso, né? Tá, vamos começar pelas ervas. Por exemplo, um banho de ervas, né? Que é muito usado aqui nas tradições afro-brasileiras. As folhas têm um campo energético, um duplo energético. A água tem alta condutibilidade energética. Quando você coloca as folhas dentro da água e deixa ali, a energia dessas folhas começa a ficar dentro da água. Depois, quando você vira essa água sobre você, é uma água energizada com a aura dessas folhas, e isso limpa o campo energético do corpo, que é o chamado duplo etérico ou duplo de energia da matéria. O pessoal pede para tomar o banho do pescoço para baixo, porque os dois chakras de cima são muito sutis, então energias dos elementos vão do chakra da garganta para baixo, né? São 5 elementos da garganta até a base. Na base terra, no baixo ventre água, umbilical fogo, cardiorrespiratório ar e o chakra da garganta o akasha, ou o éter. Os dois da cabeça são a mente, e a mente não sofre ação de elementos. Então, um banho de ervas, por exemplo, limpa, descarrega cargas energéticas do corpo. Agora, observa bem, as coisas têm um limite. Um banho de ervas não tem como limpar os seus pensamentos. Que aí as ervas não chegam num nível mental. Elas podem limpar a energia do corpo. E elas ajudam. Pô, você chegou, está cansado, saturado. Toma um banho e você sente um descarrego, um banho normal. Um banho de ervas, então, ele limpa você. Na parte indígena também tem. Então, tem essa eficácia no corpo humano e na energia do corpo. Não limpa emoção e não limpa pensamento. Muitas pessoas que gostam de banho de erva não gostam que eu fale isso. Mas é só observar, a pessoa que toma o banho de erva tem defeito igual qualquer uma. A erva não vai tirar o defeito dela, nem vai melhorar o pensamento. Isso é óbvio. Senão quem toma banho de erva virava Buda. Vamos ser bem claro, tá? A gente tem que deixar o conhecimento claro. Agora, o banho de ervas tem uma eficácia excelente na limpeza do equipamento físico. E nesse sentido é legal. Tomar um banho de cachoeira também, né? Você tomar um banho de cachoeira ou um banho de mar, limpa o campo energético do corpo, mas não transforma pensamento. Então é só para deixar claro o limite. O defumador tem uma utilidade a milenar de queimar larvas astrais no ambiente e energias que ficam gravitantes no meio, mas não tem o poder de dissolver crostas de formas, pensamento na aura da cabeça de alguém. Um defumador pode limpar o duplo das paredes, o duplo do chão, quer dizer, a carga energética no duplo do ambiente físico. Não tem o poder de transformar emoção nem consciência, tá? É só o limite que eu faço, porque tem muita gente que acaba radicalizando, né? Então, por exemplo, eu ponho um defumador, se tiver presença negativa, elas saem. Aí passa o efeito defumador, começa a brigar em casa, os obsessores voltam. Então, o que desobsidia uma casa
é a paz em família, o equilíbrio, ou internamente de cada um. Agora, o limite do defumador é limpar o campo energético físico, por isso tão utilizado na área xamânica, na área das tradições afro-brasileiras, pela eficácia da limpeza do campo energético físico, principalmente para médiuns, que sobrecarregam muito o campo energético, lidando com a dor dos outros, médiuns que trabalham com descarrego, desmanchando magias pesadas, médiuns de desobsessão, é excelente. Curadores também, de vez em quando, elementos da natureza ajudam a melhorar a vibração no campo energético do corpo. Para melhorar a consciência, pensamento e emoção, aí é o mais difícil, que é lutar dentro de si mesmo para ver o que é que melhora. Tirou a dúvida? Tirou sim, professor. É muito bom saber disso. E só complementando, então, as irradiações de energia que o senhor ensina a gente a fazer, tem um efeito mais profundo, então? Tem pelo seguinte: a energia que você irradia, ela leva a intenção que você coloca nela. Então, ao irradiar energia, o que você está pensando? Luz, amor, tudo de bom. Quer dizer, não é só a energia que está indo, é o teu pensamento e tua emoção dando uma qualidade na energia. Essa energia com essa qualidade, ela melhora o ambiente inteiro. Então, agora, existem casos em que há uma intoxicação no elemento físico, no corpo, ou um trabalho pesado de magia no ambiente, o defumador vai ajudar, entende? É o limite certo das coisas. Ali o defumador ajuda, elementos da natureza ajudam. Para a parte mental e emocional é o trabalho de crescimento, mas algumas coisas ajudam a desentupir os canais, a limpar a sujeira. Igual, por exemplo, tem barata em casa, usa um inseticida, né? Então é preciso. Agora, não tendo barata, não é necessário usar um inseticida. Então é assim a necessidade e o limite das coisas. Legal? Maravilha. Dá uma olhadinha no livro Magia de Redenção do Uramatiz, da editora do Conhecimento, Exílio Mais, o Médium. Magia de Redenção. Tem muita coisa legal sobre esse tema lá, vai te ajudar a entender melhor, tá bom? Maravilha, professor. Obrigado e até ano que vem aqui. Obrigado aí você ter ligado. Um abraço, viu? Pedro, vamos lá. Pode prosseguir ali, porque você está com a mão doendo e a orelha doendo? É que é o seguinte, gente, o Pedro atende as ligações, ele não passa todas, porque ele vai filtrando algumas ligações, não tem muito a ver com os temas, e aí ele evita passar para não atrapalhar o andamento aqui da temática, seja explicando ou alguém perguntando sobre o tema. Enquanto ele está conversando com mais uma pessoa ali para filtrar, deixa eu pegar outro tema aqui. Espera só um instantinho, pessoal. Deixa eu riscar aqui para não repetir, tá? Mais alguém? Tá. Vamos lá, quem está falando? É Cleusa, da Zona Leste, Vila Matilde. Ô, Cleusa, tudo bom com você? Alguma pergunta? Sim, eu trabalho muito com pessoas, né? Atendo muito mulheres. Eu queria saber como eu posso me defender, o que eu posso fazer para me defender. Porque eu pego muito a carga das pessoas e eu fico muito mal. Sim, e muita gente é assim, é uma espécie de empatia energética, você sente... E o que as pessoas estão sentindo, às vezes a pessoa melhora e você fica ruim depois. E elas desabafam muito comigo, sim, as coisas, sabe? Sim, entendo. O lance é não se envolver emocionalmente com o desabafo de alguém. Por exemplo, um psicólogo. Alguém está ali desabafando com o psicólogo. Se ele entrar na onda da emoção, ele não é mais psicólogo. Ele vai ouvir, mas vai ouvir de um ponto que está atento, mas sem um envolvimento, senão ele cai junto. Então, ao lidar com as pessoas, escutando os problemas, e esse é um trabalho legal, escutar a dor do outro, mas sem você entrar na mesma sintonia. Por exemplo, um conselheiro escutando alguém, ele é o conselheiro, ele não é alguém com o mesmo problema da pessoa, senão ele vai sentir a mesma coisa. Então, escute, mas de um ponto de vista que você não esteja envolvida, mas ao mesmo tempo não tão neutra, não, você não tem empatia. E o segredo é o seguinte: antes de você sair de casa, se autoenergiza, tá? Enche teu campo energético de luz, seja com as mãos, seja captando de uma fonte universal que você gostar, se encha de luz uns 5 minutinhos, que aí você vai com a tua aura já num nível melhor, que rebate um monte de coisa. E quando voltar para casa, toma um bom banho e faça novamente a mesma coisa.
antes de sair de casa e quando voltar. Senão você vai continuar sentindo tudo isso. Porque você fazendo em casa antes, você vai com a aura já firme, né, cheia de luz, para conseguir contrabalançar isso. E quando voltar, dá uma alta energizada para se desligar das energias das pessoas que ficam agarradas na tua aura. Isso acontece com muita gente que ajuda os outros. Acaba ajudando e acaba pagando um preço de sentir o que as pessoas estão sentindo. Faça isso, em um mês você vai sentir a diferença, antes de sair de casa e quando voltar. E isso é uma disciplina, se não fizer, você vai continuar sentindo isso, ok? Ok, obrigado, viu? Adoro escutar o senhor. Oh, que bom, Cleusa, fico contente, viu? Um abraço para você. Obrigado. Podemos prosseguir? Mas podemos prosseguir porque eu quero prosseguir, porque você está ordenando eu prosseguir. Eu não entendi a conotação. Porque você está ordenando? Tá bom, então, por ordem do Pedro, eu vou prosseguir aqui no programa. Pessoal, eu vi, muitas vezes, durante saídas do corpo, por duas vias. Pelas saídas do corpo, em loco, no plano extrafísico, e nas sessões de desobsessão como médium, aonde espíritos carentes se acoplavam para receber ajuda. Existe um fenômeno impressionante que muitas vezes as pessoas veem e não conseguem entender. Porque pensa que o corpo espiritual, por ser um corpo dotado de alta plasticidade, totalmente energético, que ele vai ser sempre uma coisa diáfana, transparente, luminosa. Não. Você encontra espíritos que estão tão condensados que parece uma pessoa encarnada. E alguns deformados. E você fala, isso é a mente dela. Sim, é a mente dela. Só que o corpo extrafísico plasma tudo que a mente pensa. Então o clima mental se reflete na estrutura psíquica do corpo extrafísico. Então, alguns espíritos com muita carga pesada dentro, muita emoção viscosa, eles vomitam, pessoal. Ao vomitar, é uma gosma energética. Eles não têm, né, comida dentro para regurgitar. Estão regurgitando acidez emocional em forma de energia. Vários golfam e é uma coisa corrosiva que sai deles, que é uma energia que está corroendo a eles por dentro. Emoções ácidas, pensamentos ruins, aquilo regurgita para fora. Eu vi muitos espíritos regurgitando, vomitando uma gosma energética, passando mal literalmente, e grupos de mentores tentando ajudar. Mas o que eles podem fazer? Aplicar energia por fora, mas quem é que pode transformar o outro por dentro? Nem Deus consegue fazer isso com você, porque senão todo religioso seria uma maravilha, tá? Não. O livre-arbítrio da gente, que Deus deu para a gente trabalhar por dentro. Então, muita gente causa tanta acidez dentro que passa após a morte com isso dentro. E aí o corpo astral, igual um mata-borrão, vai refletir isso. Também vi espíritos que tinham placas energéticas tipo de tartaruga, barriga de tartaruga, barriga de jacaré, cheio de escamas e placas, gosmentas horrorosas, sabe? Que era acidez exteriorizada de dentro para fora, criando placas, escaras energéticas no corpo espiritual. A pessoa está fora do corpo, vê algo assim, ela não entende. Mas não era o corpo espiritual, não era para ser luminoso? Como que o corpo astral vai ser luminoso se a mente é tenebrosa? E o corpo astral reflete o estado da mente. Então existem lugares no plano extrafísico denso onde tem entidades passando mal, regurgitando coisas que acalentaram a vida inteira dentro. Aí vai ao encontro do que eu falei. Elas vão encontrar lá fora o que elas tinham dentro. E esse é o medo que muita gente tem de umbral e de coisas atrasadas, sabe? É melhor resolver enquanto vocês estão aqui embaixo na matéria. Resolve, melhora. E não vai dar para resolver tudo. Qual de nós que vai sair zero bala de uma encarnação? Vai, como um mestre. Olha dentro da gente, os altos e baixos. Agora, melhorando muito, já é fantástico. Porque pelo menos você já fica numa situação intermediária, não vai ficar golfando do lado de lá. Muita gente acalenta muita coisa ruim dentro, gente. Desencarna. Antes de passar para o outro plano, vai ter que regurgitar aquilo. E isso leva o tempo que tiver que levar. Não estou medindo o tempo aqui como uma conotação nossa, o tempo de recuperação dela. Mentores ajudam, mas não fazem milagres. Não pode entrar dentro de uma pessoa e tirar a maldade dela, isso é dela. Sabe? Eles podem ajudar com terapias, ajuda, energia, mas nenhum deles pode entrar na tua consciência, na minha ou de ninguém, e causar transformação que só a própria pessoa é capaz de fazer, e a gente está aqui embaixo aprendendo esse tipo de coisa. Mas alguém, Pedro? Quem está falando? Oi, boa tarde, bom dia.
Quem fala? Oi, bom dia. É Matusael aqui da Zona Leste, professor. Tudo Vamos bom lá. com o senhor? Tudo bem. Parabéns aí. Parabéns pela programação. Pode falar. Professor, eu gostaria de saber se o senhor tem algum curso, né, EAD, a respeito de viagem astral. Eu gostaria de aperfeiçoar e conhecer um pouquinho mais a respeito da matéria, né? Não tem, online não tem. Sabe por quê? As pessoas têm muito medo. E eu não tenho como quebrar o medo online, pessoalmente, estando com uma turma. A dinâmica que eu uso, ela ajuda muito a abrir. Mas online esse tipo de tema não dá. Tem temas que dá para fazer assim, mas tem temas, por exemplo, mediunidade, saídas do corpo, esses temas à distância. A abordagem que eu faço, ela não funciona muito bem. Tá? Tem que ser presencial. Aqui em São Paulo, eu faço os cursos e as palestras ali no Ipiranga. Toda sexta-feira tem palestra gratuita sobre esses temas lá, tem cursos aos sábados, tem várias atividades. O ideal para você seria duas coisas. Dá uma olhadinha no meu livro, Viagem Espiritual, da editora Luz da Serra. Qualquer livraria grande tem. Começa por ali, ele tem várias imagens coloridas das saídas do corpo e ele tem no finalzinho uma indicação bibliográfica indicando para outros livros de outros autores bons para você abrir a cabeça. E o segundo, entra no site do IPPB, ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. Tem várias sessões que eu botei lá com vários contextos e conteúdos sobre saídas do corpo para as pessoas estudarem. Entra lá para você ter uma visão mais geral, mas a nível de curso somente presencial. Pelo menos comigo é assim, porque eu gosto de fazer junto com as pessoas para ir quebrando o medo, trazendo responsabilidade, e à distância eu não me sinto confortável de fazer isso à distância. Ok? Perfeito, perfeito. Eu vou fazer então presencial, professor. Vai lá que é bem legal. Tá. Vai nas palestras gratuitas primeiro para você conhecer. Ok, a próxima palestra do senhor vai ser em janeiro, né? 31 de janeiro, que eu vou estar voltando de férias. Perfeito, 31 de janeiro vai ser a próxima palestra. Tá? Vai lá, perfeito. É às 8 da noite, chega às 7, porque lota, senão você não consegue sentar. Mas é bem legal lá. Vai lá, fala comigo lá, quando você chegar. Tá. Tá bom? Com certeza, professor. Então, olha, um abençoado 2025. Parabéns, né? Legal. Pela programação, pelo conteúdo e pela didática, viu? Obrigado, viu? Legal. Falou. Pedrão. Um abençoado domingo. Você também. Pedrão, continuemos, oremos. O que nós fazemos? Continuemos? Tá bom. Vamos lá. Bom, gente, vamos supor que vocês estão num curso e tem um conjunto de professores ali, cada um com a sua matéria. Então, por exemplo, o Lucas que está aqui, adolescente, e o Lucas está estudando. Então, tem professores lá. Então, ele tem um professor de matemática, por exemplo, ou de português. Ele vai adquirir informação desses professores dentro das matérias que eles lecionam. É isso que ele está fazendo ali. O Lucas não vai chegar para o professor de matemática ou de português e falar assim: professores, eu queria uma orientação emocional sobre relacionamento. Eles não trabalham com isso, Lucas. Eles trabalham com matemática e português. Agora, você é amigo do professor. Ele pode, como amigo, te falar algo. Como professor, ele vai lecionar a matéria dele. Então, você não vai ficar perguntando a um professor de história, geografia, sobre coisas afetivas suas, né, dentro da sala de aula, numa aula de geografia. Você vai pegar a técnica que o professor tem, o conhecimento dele, a didática dele, para você aprender, né? Pois bem, mentores extrafísicos, ou guias, ou amparadores, tem tantos nomes, são como professores da consciência, que nos ajudam monitorando nossa passagem cá embaixo. Eles não podem interferir, assim como o professor de matemática do Lucas não pode dar cola para ele na hora da prova. Pode estimular o Lucas a estudar, mas fazer a prova para ele não. Então, mentores podem estimular o aluno, que somos nós, mas não pode fazer a prova por nós. Então, um mentor espiritual, a matéria que ele leciona é monitorar e apoiar você durante a prova na matéria. Então, pergunte a eles, no caso de uma possibilidade de contato, sobre a temática espiritual que eles dominam. Assim como você vai perguntar para o professor de geografia sobre geografia, professor de matemática sobre matemática, mentor espiritual, você vai perguntar sobre temas espirituais. É isso que o estudante faz. Mas não. O que as pessoas querem? Se eu encontrar meu mentor, vou perguntar tudo que eu quero. Quer dizer, amor, negócio, dinheiro.
Veja, eu nunca entendi esse tipo de coisa, porque a matéria que eles lecionam é a parte espiritual, é o conhecimento. Você chega para um mentor e pergunta, mentor, fale-me algo sobre chakras. Porra, legal, o mentor vai te falar algo. Mentor, eu queria saber, eu briguei com alguém, eu não sei o que, eu uso camisa azul, camisa vermelha. Você quer que o mentor te dê resposta das coisas que você está aprendendo aqui? Então, lidem com os mentores como professores da consciência. Pergunte, se abra dentro do conhecimento espiritual. A parte pessoal, você desceu para aprender. Eu não fico perguntando nada, pessoal, me recuso a fazer isso, porque eu acho humilhante para mim. Eu estou aqui, reencarnei, deu um trabalho danado reencarnar, onerei o corpo da minha mãe 9 meses, dei despesa para os meus pais para me educarem. E eu vim para cá e vou ficar pedindo para alguém de lá me dar a resposta do que eu desci para aprender e deu um trabalhão danado para descer aqui. Agora, o que eu vou perguntar sobre a temática espiritual? Mentor, como é que eu faço para melhorar minha saída do corpo? Como é que eu melhoro meus chakras? Mentor, me dá um toque, como é que é o negócio da expansão da consciência? Dentro dos temas que eles dominam. A parte pessoal é responsabilidade sua. Você não tem que ficar perguntando a guia, guru, projetor astral, pastor, padre ou conselheiro, o que você deve fazer da sua vida. E isso você desceu para aprender. Agora, pessoas podem lhe dar conselhos e dicas de fora, mas a tarefa é sempre sua. Mentores não podem resolver para você o que você desceu para aprender. Inclusive, lidar com você mesmo, que é a grande encrenca, a minha encrenca, lidar dentro da gente. Pensamento e emoção, como é que a gente lida com isso? Ninguém de fora vai poder orientar. As orientações são: estuda, cresce melhor e assim você se autodesenvolve e resolve tudo. A função deles é apoiar, monitorar, viver por nós, não. As pessoas têm uma maneira de lidar com o plano espiritual muito primária, quer que o plano espiritual resolva problemas dela no plano físico, mas quem reencarnou foi ela, não foi o guia espiritual, né? Então a gente precisa atentar para isso. Agora, capture a atenção dos mentores, pergunte temas que estão na área deles, Luca. Você está na aula de geografia, se você perguntar sobre geografia, o professor tem que te responder, ele leciona aquilo. Conclusão, espiritualmente, pergunte algo espiritual, eles lecionam sobre isso, eles vão ter que te responder, por alguma via. Agora, algo pessoal, não vão ter que te dar a resposta, não. Você desceu para cá para aprender. Mais alguém aí na linha? Quem está falando? Alô? Quem fala? Denise. Elise, você fala de onde? Eu falo aqui da Parada de Taipas. Opa, vamos lá. Alguma pergunta? Primeiro eu quero te agradecer muito, cara, porque você caiu assim como um anjo na minha vida. Olha, eu tinha problemas, não sei se eu posso dizer assim. Primeiro agradeço a Deus por você estar atendendo aí pelo telefone, pela rádio, que eu queria muito falar com você sobre isso. Eu tinha essas saídas do corpo, mas como você mencionou agora há pouco, eu tinha medo. Eu morria de medo. Por quê? Porque eu ia para lugares feios, umas coisas, sei lá, que me dava medo. Então, quando chegava de noite que acontecia isso comigo, eu no pensamento que eu ficava consciente. Então eu rezava muito. Meu Deus, me socorre, pelo amor de Deus. Eu quero voltar para o meu corpo. Aqui era um pavor. Eu tanto orei a Deus, pedi, que nunca mais eu consegui. Mas aí, encontrando você na rádio, que esclareceu tudo a minha mente, abriu minha mente, agora eu quero voltar e não consigo. Sabe o que é? Isso acontece com muita gente. A pessoa às vezes tem experiências espontâneas e o medo dela faz com que ela seja atraída para condições negativas, por causa do medo. E aí ela trava aquilo como autossegurança para não acontecer de novo. Isso. Passa o tempo, ela descobre o que é aquilo, e aí quando ela quer desenvolver, parece que uma parte dela não solta. Criou uma espécie de válvula de segurança que não abre. E agora ela gostaria de ter, mas uma parte dela está com o freio de mão puxado. O que mais vai te ajudar é leitura sobre saídas do corpo. Tira uma temporada, lê sobre isso, que aí lentamente a tua mente vai entendendo que aquilo não é sobrenatural, e aquilo vai se tornando natural, e aí essa molinha que você travou dentro, ela vai soltando, e aí você espontaneamente volta a ter agora numa outra vibe, com uma abertura para experiências bem legais, viu? Ai, que isso. Bom. Tá bom? Um abraço, feliz ano novo, tudo de bom para você. Para você também, obrigado por você ter ligado, tá? Deus lhe abençoe muito. Obrigado.
Bom, Pedro, já estamos com falta 2 minutos, não dá para atender mais alguém, tá? Mas dá para explicar, deixa eu riscar aqui. Gente, outra coisa, muitas pessoas participam de grupos, eu participei de vários, e existe um fenômeno que quando a pessoa às vezes sai de um grupo e os motivos de alguém sair de uma área que ela estava variam pra caramba, seja decepções que a pessoa passou dentro daquela área, ou o ego da pessoa é grandão e ela não consegue ficar ali, ou aquela área estava ruim mesmo e ela caiu fora. Tem um monte de coisa, gente, que leva alguém a se afastar de um grupo. Agora, se afastar do valor espiritual não tem nada a ver com grupo, porque valor espiritual independe de grupo ou lugar, é consciência, é caráter. Você mudou para a China, vai ter que levar o caráter seu dentro, não é o grupo onde você estava. Caráter é valor. Isso é espiritualidade, não é o lugar onde você vai ou o grupo que você deixou. E sempre que você sai de um grupo, os remanescentes do grupo vão acusar você de alguma coisa. E isso é praxe, é meio padrão. Você está num grupo cristão, se você sair, provavelmente alguém vai dizer que o diabo fez você sair. Se você está num grupo espírita, se você sair, alguém vai falar que o obsessor seu te tirou. Você está num grupo de ocultismo, você saiu, foi um mago trevoso que te levou. Não é assim, pessoal? Sempre tem um culpado. Ninguém fala, nosso grupo era uma porcaria, por isso ele saiu. Então existe o ego de grupo, né? Um grupo, por exemplo, de conscienciologia. Você saiu, você está desviado da programação. Conversa afiadíssima, tudo isso. Se você não está bem num grupo, cai fora. Agora, não pode cair fora do valor de consciência. Isso é seu, não é instituto, não é grupo, não é isso ou aquilo. Não é oriental ou ocidental, antigo ou moderno, é você por dentro. E se você tem consciência dos valores que você trouxe do astral para cá, seja fiel a esses valores. Isso pode ser com grupo ou sem grupo, mas faz o que você veio fazer. E não liga muito para que remanescentes de grupos falam, porque preso dentro de um grupo, a pessoa jamais raciocina fora da caixinha mental do grupo e todo mundo que sai parece que está desviado de alguma coisa ou endemoniado ou assediado. Isso acontece em todos os grupos. E às vezes tem gente que tem que fazer terapia, porque saiu do grupo, passaram a falar mal dela, ela não segura a onda. Saiu de um grupo, saia, assume, faz algo legal. E fazendo esse algo legal, isso vai te deixar bem, você não tem que dar satisfação para ninguém. Esse é um toque para vocês. Tenho visto muita gente que sai de grupo por insegurança e depois fica sem equilíbrio. Não. Vá atrás do que você acha que é certo, tá? Seja com grupo ou sem grupo. Consciência no que você estiver fazendo. Não liga muito, não. Pessoas que de grupo só raciocina dentro do curralzinho doutrinário muitas vezes, seja de que área for. Se você saiu, você fala, ovelha desgarrada. Conversa fiada, você saiu às vezes porque você tinha muito mais a fazer do que o grupo estava te cerceando. Você tem que ser você mesmo sempre, tá bom? Pedrão, você adiantou o relógio? Ele está fazendo assim, passando, assim como passando uma faca na garganta, dizendo que o programa acabou. Eu acho que você anda fazendo curso com o Tomás, viu? Gente, obrigado aí por vocês terem escutado o programa, muito obrigado mesmo. Espero estar passando conteúdos bons para vocês. Um abraço.